a Deus. Abramos nossas Bíblias, Mateus 16, do 13 em diante. Semana passada nós lemos do 1 ao 12. E hoje leremos do 13 até o 19, embora eu não acredite que eu vá alcançar o 18 e 19 hoje. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 19, e eu peço a vocês que participem, que perguntem, que discordem, se assim for necessário. Podemos? Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado, isso é, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Quando eu estava para começar esse estudo, e aí foram me perguntar, né, até o Edilson perguntou para ele fazer a chamada, né, nas redes sociais, sobre o tema que seria do estudo. E eu fiquei meio assim, vamos dizer assim, envergonhado de falar o tema, e vocês vão entender o porquê. Porque quando a gente fala a palavra discipulado, a gente já vem há tanto tempo ouvindo tantas regras, tantas normas, tantas revistinhas, tantas maneiras quadradinhas, né, da gente seguir, que eu não quis colocar esse nome, eu quis colocar Caminhando com Jesus na Vida. Quando eu subi lá para o canal, eu coloquei isso, né? Caminhando com Jesus na Vida. Porque ser discípulo de Jesus é aprender a viver como Jesus viveu, é aprender a caminhar na vida como Jesus caminhou. E isso não tem a ver com regras, isso tem a ver com essência. Da onde vem a palavra discípulo? Quem sabe? Ou melhor, qual nossa língua portuguesa que vocês acham, entendem que venha da palavra discípulo? Pode falar, gente, não fica pela palavra errada, não. Qual palavra que a gente tem na língua portuguesa que vocês entendem, creem que venha da palavra discípulo? Não. É uma palavra que a gente tem, que na verdade acaba sendo significado, mas que é da língua portuguesa, porque discípulos é grego. Hã? Não. A disciplina. Disciplina vem da palavra discípulo. Aí a gente se espanta, eu vou explicar o porquê. Porque para a gente, na nossa cultura, disciplina tem a ver com castigo, correção. Vou disciplinar meu filho. Aí pega lá o chinelo, dá 3 chineladas nele. Ou então vou botar de castigo, atira o celular. Porque na nossa cabeça, disciplina tem a ver com isso, com correção, quando alguém algo errado pratica. Mas na verdade, disciplina tem a ver com instrução, tem a ver com orientação, tem a ver com ensinamento. Então, quando a gente vai, por exemplo, no quartel, uma das coisas que quem serviu, quem aqui já serviu? Exército, Marinha, Aeronáutica, qualquer coisa dessa. Uma das coisas que a gente tem que ter lá é o quê? Disciplina. E disciplina tem a ver com correção? Não. Quando a gente sai da disciplina, aí a gente é corrigido. Porque o que é disciplina? Saber que tem que estar com a barba bem feita, cabelo cortadinho, chegar no horário, não vacilar na hora da ordem unida. Então, quer dizer, essa é a disciplina de um militar.
E a gente, enquanto discípulo de Jesus, a gente tem que ter a disciplina que Jesus teve. Trazendo para o português mais fácil, a gente tem que aprender a andar, viver como Jesus andou, como Jesus viveu. E o meu desejo, desde semana passada, é fazer isso, é fazer com que a gente olhe para como Jesus viveu, o que Jesus fez, e a gente fala, é dessa maneira que eu tenho que viver. Existe um livro, um pouco antigo, que eu creio que todos já ouviram falar, que diz assim, meus passos, o que faria Jesus? Né? É mais ou menos isso, que a gente já tem até um filme sobre esse livro, e que a gente lê, a gente vê até o filme, mas a gente tem dificuldade de colocar isso na nossa prática de vida. E por que a gente tem dificuldade? Porque a gente, como eu falei da outra vez, a gente traz um montão de conceitos místicos, um montão de crendices, um montão de costumes e hábitos que são necessários serem jogados por terra, a fim de que a gente aprenda a viver como Jesus viveu, a fim de que a gente aprenda a ser como Jesus foi. Se vocês lembram, em João ele vai dizer, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, da mesma maneira, da mesma proporção, do mesmo jeito. Tanto é que Jesus falou, e a autoridade que o Pai me deu também vos dou. Ele fala, toda autoridade foi me dada, nos céus e na terra. Vou aproveitar agora essa brecha. Toda autoridade foi dada ao Senhor, nos céus e na terra. Existe algum lugar que Deus não tem autoridade? Vou perguntar de novo. Jesus falou, antes de ele enviar os discípulos, ele disse, toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Existe algum lugar que Jesus, que Deus, que a Trindade não tem autoridade? Pode responder para eu ouvir, por favor? Então grave a resposta de vocês. Não, porque essa resposta, ela vai ser muito importante para a nossa caminhada. Dito isso, a gente vai lembrar que semana passada eu falei que Jesus estava saindo do mar da Galileia. Ele estava com seus discípulos, pega um barquinho e vão para o outro lado da Galileia. Sai do mar da Galileia. Galileia era o lugar onde Jesus mais ficou, era o lugar onde tem o templo de Jerusalém, é o lugar onde os milagres aconteciam, então tem que Jesus era chamado de Galileu. Então ele sai do lugar como se fosse, como foi a semana passada, a gente sai do lugar que é chamado de lugar santo, do lugar sacro, do lugar que a gente entende que é o lugar que Deus tem que se apresentar, que milagre tem que acontecer. E uma das coisas que a gente vive hoje, no meu primeiro domingo, eu acho aqui, domingo da posse, não lembro, eu falei assim, né, quem que vem na igreja para ser abençoado? Aí quase todo mundo, né, levanta a mão. Aí eu falei que esse é um grande erro da gente. A gente vem à igreja para cultuar a Deus. A gente vem à igreja porque a gente já é abençoado. Efésios 1:3, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais ou espirituais, a depender da tradição. Nós já somos. Já sendo, a nossa vida agora tem que ser de culto a Deus, de adoração ao Senhor. Então quando eu venho aqui, quando a gente se reúne, é uma maneira da gente adorar a Deus. Quer seja através da aprendizagem, quer seja através do culto que a gente tem como liturgia, mas a nossa vida ela tem que ser para adoração ao Senhor. E a maior maneira da gente adorar ao Senhor é vivendo como Jesus Cristo nos ensinou para viver. E é isso que a gente vai ver. Jesus está saindo do lugar santo para ir para um lugar profano. Ele está indo para Cesareia de Filipe. Existia já muito mais antiga a Cesareia Marítima, que ficava ao sul de Jerusalém. E essa Cesareia é a Cesareia que fica ao norte. Aí o seu filho, Herodes Filipe, ele para poder agradar, vamos dizer assim, para usar uma expressão mais chula, o imperador Tibério, o que ele faz? Ele amplia, aumenta, embeleza essa cidade. A cidade ela se torna-se um monumento tremendo. Quem conhece um pouco da história dos romanos, eles são fantásticos em fazer, em criar arquitetura, eles têm um bom gosto tremendo. E aí ele faz aquela cidade ficar bonitona e dá o nome dele mesmo. Ele bota Cesareia, porque todo imperador romano tinha o nome de César. Então ele, para poder, não vai dar para eu correr, vou ter que falar a palavra, para ele poder puxar o saco do imperador, ele coloca Cesareia e coloca o nome dele, Cesareia de Filipe. Só que Cesareia de Filipe era o pior lugar que um cristão
pensaria em entrar. Se você pensa assim, um centro espírita daqueles do candomblé, que você fala assim, meu Deus, não dá para entrar aí. Eu vou te falar que isso é fichinha perto do que era Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, antes dela ter esse nome, ela era chamada de Panias, que quando o pessoal muçulmano chega lá, ela recebe o nome de Banias. Aí vai uma curiosidade, muçulmano não consegue falar P, eles não conseguem pronunciar o P, então em vez de eles falarem Panias, eles falavam Banias, mas o nome certo era Panias, porque Panias era um deus deles, era um deus que para eles era o Deus que era responsável pelos bosques, pelas grutas, pelas florestas. E aí vai uma outra pergunta, Panias, qual a palavra que você acha que tem na língua portuguesa que veio nesse nome? Panias, qual a palavra que a gente tem? Vou melhorar para vocês acertarem. Esse Deus deles, lá pagão, causava medo, porque eles não tinham a iluminação que a gente tem hoje, e como ele era o Deus das lutas, dos bosques, das florestas, ele causava medo no pessoal. Daí vem a palavra pânico. A palavra pânico, ela é oriunda do Deus Panias. Dentro desse lugar, da Cesareia de Filipe, havia deuses, tantos deuses, que no mesmo lugar, no mesmo rochedo, havia mais ou menos nove altares de adoração, um disputando com o outro. Nesse mesmo lugar, Cesareia de Filipe, havia um dos gigantes da época lá de Gênesis 6, que vai falar que esse gigante ainda tinha o espírito dele pairando sobre aquele lugar. Quando a gente vai ler Juízes 18, se quem gosta de anotar, depois procura lá, Juízes 18, quando Deus fala o povo dele entrar e expulsar todos os povos, eles não conseguem expulsar uma tribo. Quem lembra? A tribo de Dan. E aí eles não conseguem, e é nesse lugar aí, nessa geografia que a gente está falando, de Cesareia de Filipe. E aí às vezes o povo de Dan, que era um povo muito idolatra, vencia os judeus, os hebreus. Daqui a pouco eram os hebreus que os vencia, mas tirá-los de lá eles não conseguiram. E o livro de Juízes deixa isso muito claro. E o povo de Dan também já tinha os seus deuses. É por isso que a ordem de Deus era para quê? Expulsá-lo, para que não tivesse mistura de Deus. Mas eles não conseguem fazer isso. É em Cesareia de Filipe, que como tem tinha em Corinto, que também tinha culto a deuses através da relação sexual, através da pornografia. Vocês estão conseguindo gravar os deuses que eu estou falando que tem lá? Tu acha que era tranquilo esse lugar? Agora pensa, é esse lugar cheio de idolatria, cheio de misticismo, cheio de deuses, cheio de altares, que tem um Deus que sai para a gente, essa palavra pânico, né? O negócio é tão ruim que hoje o pessoal, tem gente que sofre de síndrome de pânico, né? O negócio só piora. Aí Jesus tira o pessoal, os seus 12, tinha dito para os seus 12, olha, vocês têm que se livrar do fermento, fermento de quem? Saduceus e fariseus, que a gente ficou um tempão falando sobre isso semana passada. Se livre, não seja como eles. E aí ele tira os 12 de lá e vai a caminho desse lugar que hoje de carro dá mais ou menos 1 hora, 50 minutos a 1 hora, do Mar da Galileia até Cesareia de Filipe. Só que eles faziam isso caminhando. Então o caminho ele era mais sacrificante do que a gente pode imaginar, que era lá quando é inverno. Tem um monte que a gente quase não conhece, chamado Monte Hermon. Qual o salmo que fala muito bem do Monte Hermon? 133. Quando vai falar que é a água que desce e chega a Sião e leva a vida para Sião. Por quê? Porque lá é tão frio no inverno que o Monte Hermon ele fica cheio de gelo, cheio. E à medida que ele vai derretendo, vai desgelando, ele vai levando água, aí ele banha o Jordão, o Mar da Galileia, recebe tudo a água deles. Eu como morei no Peru, né, fazendo missão, lá
Algumas cidades no Peru, eles sobrevivem das águas que vêm do Andes. À medida que o Andes degela, vai descendo em alguns rios que eles têm, é por causa do Andes. O dia que tirar o Andes, eles não têm mais água ali. E principalmente Lima, que Lima é o perto, Lima não tem água. Mas dito isso, Jesus pega esse pessoal e vai caminhando com eles. E no caminho, Jesus faz a pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Qual é a resposta que eles dão? Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas? Vamos lá, nessa pergunta, qual o pensamento? Eu quero fazer a pergunta sem eu responder. Qual o pensamento religioso que está na cabeça deles? Ele está falando: olha, as outras pessoas falam que o Senhor é o Jeremias, porque esse seu jeito de pregar e está o pessoal vindo atrás de você, nem todo mundo entende. Ou então o Senhor é Elias, porque o Senhor é aquele que fala contra as injustiças, o Senhor é aquele que faz milagre. Ou então é o João Batista, que todo momento o Senhor está condenando, ou um dos profetas. Qual o pensamento que está na cabeça desse povo quando eles respondem isso para Jesus? Caraca, te devo um bombom. Porque ele está falando só de pessoas que morreram. Se só de pessoas que morreram, eles estão achando que um desses profetas reencarnou em Jesus Cristo. Mas aí, você hoje, não sei se alguém já viveu aqui de evangelizar um kardecista, o kardecista às vezes ele pega essa passagem para poder falar. Mas aí me perdoa com muito carinho aos kardecistas e qualquer outro, mas é o entendimento do que se lê. Quanto tempo de diferença de idade havia entre Jesus e João Batista? Quem lembra? 6 meses. 6 meses de diferença de idade de um para o outro. Como João Batista havia encarnado em Jesus. Quer dizer, Jesus então agora eram 2 pessoas, né? Era 2 em 1, porque Jesus estava contemporâneo a João Batista. Então grave isso. Quando o kardecista for falar isso contigo, ele mesmo está se contradizendo, porque João Batista e Jesus eram 6 meses de diferença, e João Batista tinha 2 meses mais ou menos, que ele tinha acabado de morrer. Lembra que ele foi degolado? Tinha acabado de morrer. Mas há uma cultura judaica, uma cultura até hebreia, sobre a reencarnação. Lembra uma outra passagem, eu não lembro onde que está de Mateus, não lembro, que eles viram para Jesus e tem um rapaz cego, e eles falam assim: quem que pecou? Esse ou seus pais para que nascessem cego? O que está aí de novo? Uma cultura do que é de reencarnação, do que passa de um para o outro. E aí Jesus dá aquela resposta que a gente conhece, nem ele, nem os seus pais, mas é que é para a glória de Deus se manifestasse sobre a vida dele. Mas a gente precisa entender que os hebreus e os judeus também tinham dentro deles um montão de crendices, misticismos, as espiritualidades que Jesus vem nesse caminho deles para derrubar tudo isso. Qual um dos motivos que vocês acham que o povo de Deus que foi separado lá no Egito, lembra? Deus separa o povo do Egito, passa pelo deserto. Se Deus separou esse povo, por que esse povo tinha ainda esses pensamentos? Ok, gente? Porque um montão de vezes o Senhor falou: não se misture com tais povos, não tenha mulher de outros povos. Eles obedeceram tudo isso, não foi? Claro que não, né? Toda hora tinha que Deus estar chamando alguém para dar umas pancadas nele. No decorrer do caminho eles vão ser escravos de quem? Dos babilônicos. E aí tem aqueles deuses de lá também. Vai passando o processo. Aquela pureza que Deus queria quando os tirou do Egito, nunca aconteceu. Mas Deus espera que ela aconteça conosco em nome de Jesus. Mas eu quero que a gente entenda, isso está acontecendo. Jesus fala: tá bom, é o que os outros dizem. Minha pergunta agora: o que vocês dizem? Não é isso que está escrito aí?
Ele pergunta para os discípulos o que os outros dizem, depois ele pergunta para os discípulos, o que vocês dizem? Eu quero abrir aqui um parênteses, pena que a gente não tem quase jovem e juvenil aqui, né? Somos só um. Porque a gente acha que filho de crente é crentinho, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. A gente vai ver aqui que está Jesus falando assim, os outros. Agora eu quero saber de vocês, da experiência de vocês, para vocês, quem eu sou. Vocês até agora estão falando para mim o que os outros pensam, mas eu quero saber a sua resposta, quem eu sou para vocês. A gente precisa compreender que a gente tem que parar de viver de experiências dos outros. Precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Precisamos saber quem Deus é para nós. Uma das visitas que eu fiz hoje, eu comentava sobre isso, né? Eu falava que a gente acha porque tem um acesso muito fácil a Deus, porque a gente está num país que não tem pessoas que pensam assim, não, a qualquer momento eu posso falar com ele, ele vai me ouvir. A hora que me der na telha eu lembro dele e vou lá. E Deus vai se distanciando pouco a pouco, não ele se distanciando, mas nós vamos nos distanciando dele, porque na nossa cabeça, na hora que eu quiser eu vou, e às vezes não dá mais tempo, da hora que quiser ir, porque a gente precisa viver todos os dias tendo experiências com Deus, uma vida de comunhão com Ele. Não, minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim, eu tomei a ceia, eu fui batizado, e a pergunta de Jesus é, quem eu sou para vocês? E aí chega Pedro e dá essa resposta que é histórica, que a gente canta hoje, às vezes, né, canta essa, fala, tu és o Messias, tu és o prometido, tu és o próprio Deus. Não está escrito que ele fala que é o próprio Deus ou não está escrito isso aí? Ele fala, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala, entendam isso, quando ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o que significa a palavra Cristo? Isso a gente sabe? Cristo significa ungido. Tem uma outra, significa ungido, o enviado, e isso é o que Jesus Cristo era, o ungido, o enviado. Só que quando ele fala assim, Filho de Deus, na cultura judaica, quando você fazia alguém, olhava para alguém e falava, você é filho de tal pessoa, está dizendo que você é igualzinho a outra pessoa. Eu não sei quantos aqui gostam dos deuses, de ler pelo menos a história dos deuses gregos, tipo Poseidon. Quem já viu esse filme? Quando falam de filho do Poseidon, espera que ele seja igualzinho ao pai dele, na mesma essência, não é assim? Quando a gente vai ver os filmes, porque essa era a cultura grega que existia. Então quando Pedro fala assim, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, ele está falando para Jesus que Jesus é igual a Deus, que Jesus é o próprio Deus. Agora é fácil a gente responder isso? Vamos, gente, eu quero mexer com a cabeça de vocês, me ajuda. É fácil a gente responder isso? Agora pensa, Val, você está caminhando com alguém que tem, sei lá, 1,73 m, 1,74 m, que é a média do povo judeu, com a pele marcada pelo sol, morenaço, né? Não sei se tinha CC, se tinha chulé, não tinha, mas é alguém que tu está vendo quando dorme, quando acorda, quando come, alguém que está junto de você, e você vira para ele e fala, não, você é o Cristo, você é o próprio Deus encarnado. Tu consegue imaginar isso? É mole isso? Porque uma coisa é para a gente pegar isso daqui, ler, e aí os que gostam tem curiosidade, como eu tive quando eu me converti, começar a ver o que os historiadores dizem, o que a história diz, e fala, caramba, isso é verdade, houve um Jesus, há um Jesus histórico. Tem o Flávio Joséfo que escreve pra caramba sobre ele, mesmo sem ser cristão, e escreve sobre ele, existiu mesmo. Tu vai pegando a experiência de Pedro, vai pegando como isso está há 2000 anos, e ninguém consegue acabar com a história do cristão, e se torna um pouco mais fácil para a gente. Sim ou não, gente? Do que você olhar assim para o Ney. Ei, Ney, ora, você é Cristo, né? Você sabendo a roupa que ele veste,
Você sabendo a maneira que ele dorme. Fala, mas fala no microfone, por favor, para todo mundo ouvir. É o seguinte, até porque está falando como é que seria aquilo, ou difícil de responder essa pergunta, até porque Pedro, quando ele fala, tu és o Cristo, filho. Bom, fiquei com vergonha de te pedir. Aí, como o senhor disse, ele está dizendo que foi igual ao pai, sendo até porque Pedro, era mais difícil até para Pedro, porque Pedro conhecia o Cristo, mas ele não conhecia o pai. Pedro não tinha intimidade com Deus, não tinha se revelado de Deus, sua natureza divina de Deus para Pedro. O que Pedro conhecia de Deus? Praticamente nada, ele veio conhecer Deus através do próprio Cristo. Porque o que ele fazia através das palavras, através dos profetas, como você vê, nós falamos aí dos 400 anos de Cristo, de Deus, se você falar com o povo, porque ele conhecia aquilo que está escrito. Ele conhecia experiência, ele não tinha quase nenhuma. Aí então, mais abaixo, a pergunta que o senhor fez, mais abaixo responde, no fé, mas ninguém poderia revelar para ele se não fosse Deus. Então seria muito difícil mesmo, como você disse. Até porque tem pessoas que não se destacam de alguma coisa, né? Pela resposta, pela pedra do lado. Então, algumas pessoas, quando vê isso aqui, também não faz pensa e acham que Cristo ele fez aquela pergunta diretamente a Pedro. Ele não fez diretamente a Pedro, ele fez algo que se pode, o que Cristo não se pode, ele deu para todos. Mas Pedro, ele era mais audacioso, talvez, a experiência que ele tinha, aquilo que ele conhecia, aquele Deus que ele conseguia ver. Obrigado, mano. Então ele falou, que é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas eu entendo que ele não tinha muito de conhecimento de Deus. Até porque, vamos seguir teu raciocínio. Quando fala, você é um dos Elias. Quais uma das coisas que Elias mais fez? Sinais, não foi? E Jesus fazia sinais. Então não era algo incomum para o povo judeu saber que alguém fez sinais. Então ele olha para Jesus e vê um dos profetas, seria algo comum para a cultura dele, para o povo dele. Agora virar para Jesus e falar, você é o Filho de Deus, você é o próprio Deus, é igual a Deus, aí entra na resposta no versículo seguinte, quando ele fala, muito bem, bem-aventurado, feliz és tu, Bar Jonas. Aí outra coisinha para a gente aprender, para quem não sabe, Bar significa filho. Quando ele fala Bar Jonas, filho de Jona. Barseba, filho de Seba, e por aí por diante. Bar significa filho. Ele fala, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, foi meu Pai que está nos céus. O que a gente aprende com isso? Filosofia pode revelar quem é Deus? Ou vou melhorar, pode revelar quem é Jesus Cristo? Teologia pode revelar quem é Jesus Cristo? Teu pai e tua mãe podem te revelar quem é Jesus Cristo? Só tem um que pode testificar para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Somente o próprio Deus. Por isso que algumas coisas que acontecem nas igrejas, e aí entra até porque a gente conversou uma vez, Walter, eu sou contra quando a gente apela para o emocionalismo para que alguém venha à igreja, para que alguém venha à frente. Porque só converte se for o próprio Deus falando no coração do homem e da mulher. Se não for Deus revelando, não adianta, não vai haver conversão. A gente vai entrar naquela passagem que vai dizer que algumas sementes caem à beira do caminho, outras caem no meio das pedregais, outras de espinhos, outros caem em terra boa. Porque só o próprio Deus pode fazer-nos entender que Jesus Cristo é o Senhor. Gente, é muita doideira crer em Jesus. Não tem outra palavra. Você viu Jesus morrer? Alguém aqui viu? Viu ressuscitar? Quem aqui já viu alguém ressuscitar? Como a gente crê nesse negócio? Como a gente crê nisso? Isso é tão forte que a gente crendo não consegue explicar como a gente crê. O que te fez sair da tua casa hoje e vir para cá? Para escutar um pastor chato falando. Isso é muita loucura, gente. Só. Isso que você está falando aí, você falou com alguém, você parar para pensar em relação a Deus. Claro que
princípio idiota, para acreditar em coisas que... Mas ainda, ao mesmo tempo, aquilo que você acabou de fazer, acabou de ler, uma pessoa que diz assim, não, você está certo, dessa maneira mesmo, porque pela cara diz assim, eu sou idiota, acreditar numa coisa dessa. Mas o negócio é tão louco, que nos dias de hoje, a gente vai encontrar um montão de coisas que os arqueólogos descobriram, que vai nos levar para assim, pô, existe essa possibilidade. Mas isso hoje. E ainda assim, tu vai falar assim, tem um montão de arqueólogo que estuda isso e não crê. Porque se não for o Espírito, e isso é tão tremendo, que às vezes a gente quer falar assim, poxa, é uma doideira vir isso, mas tu não consegue descrer. Tu não consegue. Quem aqui já encontrou pessoas desviadas que falam assim, eu creio, mas eu não consigo voltar? A pessoa fala, eu creio. Não dá para descrer. Tu pode desistir, mas deixar de crer, não, se de fato um dia o Espírito falou no teu coração, amado, não adianta, você não vai descrer. Você pode não querer caminhar com o Senhor, você pode preferir o pecado, você pode falar assim, não quero essa vida para mim, mas lá dentro tu sabes que Jesus Cristo é o Senhor. Tem um livro que agora não vejo mais falar dele, que é muito antigo, chamado Espada Cortante. Nesse livro, tem uma experiência de uma cientista norte-americana, ela para a cientista da NASA. O nome dela é Laia Olha, se o senhor ouviu falar. E ela pegou 10 teólogos e 10 cientistas e colocou numa mesa. E ela disse para eles assim, e perguntou para eles assim, para que eles dissessem de onde veio a origem do homem, que não fosse por Deus, porque eles acreditaram não. E deram um prazo para eles estudar ali e responder essa pergunta. No final do prazo, que ela tinha dado a resposta de todos eles começaram a dizer da onde existia o homem que não fosse procedente de Deus. Cada um foi falando de uma maneira, mas ninguém conseguiu desfiar também. Mesmo aqueles que não acreditavam, da onde eles puxavam a origem. Quando ela falou assim, os 10 que eu perguntei sobre a origem do homem, mesmo que aqueles que não acreditavam, toda a raiz de onde eles começaram a levar a Deus. Aí ela falou assim, não existe outra resposta do ser que Deus criou o homem. Então, o que eu estou falando, mas Deus está falando, mesmo aqueles que não creem, não adianta, ele não consegue provar, porque ele não consegue provar a não existência de Deus. Então, mas essa parte aí é a parte intelectual. O cara ele pode chegar no final da estrada e falar assim, pô, não tem para onde eu correr. E aí ele está usando a razão. Agora o que vem daqui de dentro, não adianta, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. É por isso que eu sou desses pastores chatos, que eu creio que é a pregação da palavra que ela transforma, que ela faz crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, mas o pessoal pode crer de outra maneira. Amado, Deus não cabe numa caixinha, é o que a gente vai aprender nessa caminhada. Deus, ele pode tudo, mas via de regra, ele fala que a gente tem que pregar para que os outros creiam e crendo sejam salvos. Esse é o caminho. Quando Jesus ele está fazendo essa pergunta a Pedro, ele já vem caminhando com Pedro e os discípulos, um tempão. E a gente precisa compreender isso. Estar na igreja não faz da gente um cristão. Apelos emocionados, musiquinha para mexer no coração, arrepio, não faz da gente um cristão. O que faz da gente um cristão é quando o Espírito vem e nos impacta e a gente se rende a Ele e fala, de fato, Tu és o Filho de Deus vivo, Tu és o Messias. E aí por isso que Jesus fala, muito bem, Pedro, bem-aventurado, feliz és tu, porque é o Pai quem revelou. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer, Paulo? Quer? Continua aí, Pedro. É o seguinte, pastor, eu vou fazer uma pergunta, independente do que eu penso, ou eu já só for resposta. Eu sempre, diversas questões que pensamos, o senhor falou assim, não disse que é proibido, mas o senhor disse que não é muito por aí, o senhor não faria isso. Sobre a pessoa, você pegar esse tipo de emoção, emocional das pessoas. A pergunta que eu quero fazer, o senhor não acredita, a pergunta se já veio do pastor, se alguém quiser responder, se estiver perguntado também, o senhor não acredita que alguém possa ser impactado ou aceitar o crer através da emoção, nem zero essa possibilidade para o senhor.
Tá, mas eu acabei de falar isso. Deus pode tudo. Deus pode, através de qualquer maneira que Ele quiser. É o que a gente falou aqui na semana passada. Quem evangelizou Saulo? Ninguém. O próprio Deus foi lá, deu uma banda nele, derrubou do cavalo e pregou para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ananias vai lá, já vai cheio de medo, vai só para orar, não vai fazer apelo para ele. Ele já chega ali crendo. E aí Ananias ora, ele recupera a visão e já sai para pregar o Evangelho. Deus pode tudo. Mas se pergunta assim, pastor, o que o senhor crê? Eu creio que toda conversão, ela trabalha no emocional. Mas eu creio que quase nenhuma emoção, ela trabalha na conversão. Eu pergunto essa pergunta assim, por quê? Porque existe um camarada, um pastor, pastor de Deus, que era de Petrópolis. Esse cara, ele era um bandido. Ele foi bandido mesmo, matou, roubou tudo. Estava sendo procurado pela polícia. Esse cara, ele disse que uma vez ele estava passando na porta de uma igreja, a polícia carreguei ele entrou numa igreja. Eu conheço esse testemunho. Mas conta para o pessoal. Ele não foi visto porque ele entrou na igreja e o pastor estava pregando, a pessoa estava pregando. E foi justamente na hora da mensagem do apelo, pelo que eu entendi, quando ele começa a narrar a história do testemunho dele, foi pela emoção. E ele começou a olhar, e o pastor fazia um apelo, e as pessoas iam lá na frente, e ele ficou no banco, e o pastor repetiu, falando para uma pessoa, aquela pessoa sabia quem era, e ele começou a sentir ela, começou a falar no coração, começou a mexer com ele, e ele pegou, levantou, e ele foi na frente assim com Jesus. A gente tem um testemunho dele que depois ele veio entender, depois ele se entregou, ele foi preso, aí ele cumpriu na prisão, pelo tempo dele, ele foi condenado, e na prisão ele fez um curso de teologia, e ele saiu da prisão pastor. Foi pastor na igreja na Bahia. Aí chegou na Bahia, ele estava pregando a palavra lá, alguém conheceu ele como bandido, né? E não sabia que ele tinha se convertido, tinha sido pagado pelo filho dele, chamaram a polícia. A polícia chegou lá e estava pregando a palavra, não quis voltar a prender ele, esperou ele acabar de pregar, para depois acabar de prisão a ele. Diz o testemunho dele, ele acabou de pregar, as quase 100 pessoas, inclusive o delegado. E ele também, quando esse delegado passou a ser auxiliar dele nessa igreja, Teresópolis, alguma coisa assim. E a gente tem preocupação. Então, mas você lembra, você mesmo usou a palavra que o livro dele diz. Ele chegou, ele entrou, o pastor estava pregando. Ele pode não ter entendido o processo, é o que eu estou te falando. Deus nos fez emocionais, nos fez pessoas emotivas. Por isso que eu estou falando, toda conversão não tem como ela não trabalhar na emoção. Você vai sentir algo dentro de você, não tem jeito, você vai se render. Mas não foi ao contrário, ele não se emocionou para crer. Ele ouviu a palavra, aquilo mexeu, ele está vendo o pessoal, ele não entende o negócio, ele era do crime, está vendo o pessoal indo lá na frente, ele devia ter falado assim, poxa, eu vou lá na frente, entrei aqui escondido, estou fugindo da polícia e tal, como que eu vou lá na frente? E quando o pastor insistiu, ele pegou e foi. Mas quando ele entrou, estava fazendo o quê? Sendo pregada a palavra. Então assim, eu não vou bater o martelo, Walter, e dizer assim, alguém pode não ser salvo através da emoção. Não, longe de mim falar isso, que eu senão estaria encaixotando Deus. Mas eu creio, e aí eu falo isso, que vai ser muito raro, mas que toda conversão, ela resulta em emoção. Meu Deus, isso é óbvio. Gente, você entende que você encontrou o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Você é pecador e te perdoou de todos os pecados. Botou teu vai se emocionar, não tem como. Isso vai vir de qualquer jeito. Sobre emoção. E algumas pessoas que possam estar vivendo, pode ter esse sentido de não, eu aceitei através de uma emoção. Aí de repente ela fica ouvindo a gente martelar sobre isso assim. Sabe que a minha conversão foi mas eu não aprendi nada. Será que eu fui pela emoção? Agora, depois do tempo você vai estudando, vai entendendo a palavra, vai sentindo Deus de uma outra maneira. Mas existem pessoas aqui que foi fazer dessa maneira, por emoção. Sim, mas o objetivo dessa caminhada é isso, é fazer que aquele que tem alguma dúvida entenda de fato quem é Jesus. Entendeu? Para que a dúvida não exista mais, para que ela seja de fato dissipada. A intenção da caminhada do estudo é essa, ver, de fato eu creio ou não. Porque é por isso que Jesus falou,
nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Em teu nome profetizamos, curamos enfermos, fizemos maravilha, viramos cambalhota e fizemos pacaças, coisas todas. Eu falei, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, quer dizer, há todo esse processo que também vai dizer que trigo e joio crescerão juntos, e a gente não vai mudar isso. Mas a nossa intenção é fazer com que a gente entenda de fato o que é conversão, o que é caminhar com Jesus. Eu vou até aproveitar e vou voltar um pouquinho quando a gente estava falando de discípulo. No grego, no original, se diz que discípulo é aquele que acompanha os ensinamentos do mestre. Não sei se eu vou me fazer entender. A ponto de que, naquela época não existia asfalto, amém, gente? Não tinha asfalto. O significado era esse: daquele que segue o mestre, ele segue o mestre tão de perto, que a poeira do mestre fica sobre ele. É assim, o mestre tirou o pé e colocou, e a poeira vem. Então o significado que eles tinham é que o discípulo é aquele que está cheio da poeira do mestre, de tão perto do mestre que ele caminha, de tão juntinho do mestre, seguindo as mesmas passadas do mestre. E esse é o meu desejo, que a gente no final de tudo, talvez lá no final do ano, a gente tenha chegado e falar assim, poxa, eu quero caminhar dessa maneira, eu quero pisar onde ele pisou, eu quero ser como ele foi. E uma das coisas que a gente vai entender nessa caminhada da revelação é que ela está acontecendo no lugar que a gente jamais falaria para acontecer. Onde que ela está acontecendo? Onde, gente? Em Cesareia de Filipe, um lugar calmo, né? Um lugar tranquilo, que não é um lugar santo, que todo mundo fala, vamos para ali a orar a Deus, que é um lugar bacana, é aquele lugar ideal para a gente orar. Vocês conseguem reparar que a grande revelação é a primeira vez, a gente vai continuar o estudo, a gente vai ver, é a primeira vez que falam, alguém fala, não é o próprio Jesus falando, é alguém que fala que ele é o Messias. E isso não acontece em Galiléia, na Galiléia. Isso não acontece em Canaã. Isso acontece aonde? Em Cesareia de Filipe, no lugar da idolatria, no lugar que a maioria da gente hoje já ia entrar repreendendo. Você não vê Jesus repreender nada. E aí eu vou abrir um parênteses. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eis que vos dou autoridade para ferir demônios, curar enfermos, se comer alguma coisa mortífera, não lhes falar dano algum. Grava isso, que quando a gente for falar que o Senhor disse para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão, isso tem que estar gravado na nossa mente. Mas o lugar da grande revelação que Jesus Cristo é o próprio Messias, é o próprio Deus, acontece num lugar que a maioria da gente jamais ia fazer acontecer. A gente ia achar que o lugar da revelação é onde? Lá, vamos lá na igreja metodista de Comendador Soares, vamos lá na tenda, que Deus vai falar profundamente com a gente. É assim ou não é? Bora, gente, não é assim que a gente faz, meu Deus? Ou eu estou errando ou entendi errado o que está escrito aqui? Está falando que a grande revelação de quem é Jesus acontece no lugar que eu e você jamais escolheríamos para acontecer. E o interessante é que Jesus estava no lugar santo, que a gente chamaria de santo. É ele que pega os discípulos e fala, sigam-me os bons, né? Igual Chaves e não, Chapolin Colorado, né? Sigam-me os bons e vão atrás. A gente precisa entender que Mateus 5,13 fala o quê? Vós sois o sal da terra. Sal da terra é onde tudo é igual? Sal da terra onde tudo é diferente. Quem aqui já botou terra na boca? Ninguém teve infância, só eu. Só eu que botei terra na boca. Ninguém pegou uma bala do chão e botou na boca. Ninguém, só eu, né? Ninguém mais fez isso. Não lembro, né? Tenho medo de chegar à idade de vocês por causa disso. Eu ainda lembro, né? A gente vai e sabe que a terra ela não tem sabor nenhum. E Jesus está falando em Mateus 5,13 que nós somos o sal da terra. Qual é? Quem que cozinha? Quem cozinha? Nem que seja fritar um ovo, meu Deus, né? Não, nem que seja fritar um ovo. Você pega o sal e coloca em qualquer alimento, qualquer que você pensar. Você não sabe que ali tem sal?
O que acontece então? O sal, ele não toma o sabor dos outros, mas ele coloca o sabor dele nos outros alimentos. Né? Quem aí tem problema de pressão, né? Eu lembro que eu trabalhava com um amigo na polícia, e ele novinho, a pressão dele ficou muito alta, aí não podia comer mais sal, e veio o Aires. Ah, rapaz, agora que eu sei que é sabor de cada alimento, de cada comida, vocês não sabem, vocês estão perdendo ali para ele. Eu falei, tá maluco, rapaz? Comida sem sal é sem graça pra caramba. Aí ele começou a rir, ele falou, poxa, tentei, né? Tentei. Aí Jesus está falando que nós somos esse bom tempero que Cesareia de Filipe precisa. Nós somos esse bom tempero que o pessoal que está lá fora, no trabalho, na macumba, onde for, o pessoal precisa, fala que nós somos. E qual é a outra utilidade que o sal tem? Preservar. Não tinha geladeira, né? Quem aí tem, né, tá cheio de dinheiro toda hora come bacalhau, sabe, né, que uma das funções do sal no bacalhau é preservar o bacalhau. Jesus está falando que nós somos aqueles que vamos preservar a essência dele lá fora. Somos nós o sal que preserva o amor, a misericórdia, a graça, a bondade. Só que isso não é dentro, não é aqui dentro. Isso é onde? Lá fora. É sal da terra, não é sal do saleiro. Quem lembra lá da passagem vai dizer que se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quem aí já ficou com o sal guardado um tempão? O que acontece com ele? Sai um líquidozinho. Gente, meu Deus, o Senhor levanta cozinheiros nesse lugar, aleluia, né? Fica cristalizado. Serve para alguma coisa? Só para ser lançado fora. E quando ele fala pisado pelos homens, é que no caminho onde Jesus fala isso, lá em Israel, por causa do frio, da neve, fica muito escorregadio. Então, quando o sal é jogado naquilo, ele ajuda a aderência, ele não deixa ficar escorregadio. Então, quando Jesus está falando para o discípulo, ele está falando sobre aquilo que ele vive na região. E ele está dizendo, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. A gente não vai ser sal insípido não, né? Em nome de Jesus. E Jesus, vou tentar de novo. Nós não vamos ser sal insípido não, em nome de Jesus, amém? Qual uma outra da função do sal? Salgar, mais do que isso. Preservar, a gente já falou. Temperar e matar a acidez de algumas verduras, não é isso? Por que vem a palavra salada? Ela vem do sal, que quando você pega alguma verdura que me faltou a palavra agora, é muito ácida, obrigado. Você coloca o sal ele elimina uma boa parte da acidez. Você reparou para que a gente serve? Você pegar aquela pessoa que é igual aquele desenho animado, ó dia, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Eu te disse que isso não vai dar certo. O pessoal acima dos 40 lembra do que eu estou falando, né, Márcio, né? O mais novinho lá, Eric não lembra disso daí não. Né? Hanna-Barbera. A função da gente é fazer com que essa pessoa sisuda, amarga, sem prazer na vida, descubra de fato quem é a vida para valorizar a vida e ser uma pessoa prazerosa na caminhada da vida. Mas normalmente a gente pega uma pessoa dessa, ou a gente reclama dela ou sai de perto dela. Raramente a gente fica para falar assim, você vai olhar para mim e através de Cristo na minha vida você vai ser diferente. A vida vai de novo ter sabor para você, ou se não teve, ela vai passar até em nome de Jesus. E Jesus fala, vós sois o sal da terra. Mas tem uma condenação, né? Se o sal se tornar insípido, espero que isso não aconteça em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos urgentemente, eu acho que a gente vai conseguir chegar no versículo 18, que o nosso chamado não é aqui para dentro, o nosso chamado é lá para fora. Eu lembro de uma pessoa que eu pastoreei e que ela falava que se no culto, né, não tivesse os rodopios, eu creio no poder do Espírito Santo, tá? Eu sei que vocês vão entender o que eu falar, do que eu vou falar. Não tivesse um montão de gente falando em mistério, profetizando, ela corria o risco de perder a fé dela, de morrer na fé.
E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando Pedro ele foi pregar na casa de Cornélio, o que ele pregou? A palavra, não foi? Atos capítulo de número 10. Não teve nenhum milagre através da vida de Pedro. O milagre que teve foi o próprio Deus interrompendo, Deus pregando e batizando o pessoal com o Espírito Santo. Paulo, quando vai falar, se não me engano, em Efésios, não é Efésios, aos Coríntios, ele vai dizer: eu não vim com vocês com persuasão de palavras, mas no poder do Espírito Santo. E se você vai ler Éfeso, Paulo não fez quase milagre nenhum, mas a história de Éfeso, lá em capítulo 19 de Atos, vai dizer que Paulo pregando, os feiticeiros, os bruxos iam se convertendo e pegando os livros deles, que valiam uma fortuna, e levando para a praça para poder queimá-lo com a pregação da palavra. E diz a história que Paulo pregava cerca de 6 horas por dia, todos os dias, numa faculdade. Eu esqueci agora o nome dela, mas daqui a pouco eu lembro, eu acho. Numa faculdade, que ele ficou 3 meses pregando nas sinagogas, e aí ele foi expulso das sinagogas. Os judeus falaram: não aguento mais te ouvir, expulsaram ele, e ele foi para a universidade, foi pregar na universidade, pregava cerca de 6 horas, com a pregação dele, o povo foi se convertendo, e até bruxos, feiticeiros, queimavam os livros. O que eu estou querendo dizer é que a nossa vida precisa ser essa mensagem de Deus lá fora, sal da terra, Cesareia. Eu fico pensando que, por favor, gente, me entendam, né? Sem meninice, me entendam. Se fosse uma irmã de oração e Jesus falasse assim: ó, eu vou lá para Cesareia, e aqueles 12, Jesus ia falar: olha, primeiro a gente tem que ficar 328 dias de jejum, mais ou menos a gente vai jejuar 24 horas por dia nesse tempo. Depois a gente vai tomar um banho de óleo, de azeite, do que for, e depois disso a gente vai esperar aí uma grande revelação de Deus para a gente poder ir para lá. Mas a minha Bíblia diz que o maior é o que está em mim. Mas a gente chega, Satanás, ele tem que meter o pé. A autoridade foi nos dada através daquele que é o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há. Interessante, eu não vou citar o nome para não ficar feio, mas eu, nesse meu jeito mais calminho, né, vamos dizer assim, em relação dos moveres, que o pessoal chama de mover do Espírito, e aí o pessoal me condenava um pouco e tal, e aí tem um dia lá, estou eu pregando, e entra uma senhora e manifesta o demônio. Eu falei: pô, o pessoal aqui é muito peteca, muito da oração, eu vou deixar com eles, né? E aí estou lá, eu pregando, aí vem um, vem dois, e um bocado ficou lá embaixo, lá no final do templo, só com a mãozinha assim, né? E o capeta caindo lá na frente, bagunçando a pessoa. E aí eu estou vendo lá, falei: meu pai, o pessoal aí tudo pentecostal, não consegue expulsar o demônio. Eu falei: não é possível. Aí peguei o microfone, botei assim, amados, para a glória de Deus, tá? Por favor. Fui lá, quando cheguei perto, a pessoa que estava incorporada já veio com a mãozona assim. Eu estou aqui, se vocês ligarem para minha esposa e minha filha agora, eles vão dizer para você. Veio com a mãozona para poder me acertar. Eu falei: para com essa mão. A mão dela fez assim, meti a mão, repreendi e voltei, fui pregar. A pessoa sentou lá no banquinho, foram pegar aguinha para ela, café para ela. E eu fiquei olhando e falei: meu Deus, cadê o pessoal tão peteca? O que eu estou querendo dizer, amados? Me entenda, por favor, nada contra os petecas, eu amo, eu era metobleia, creio nas profecias, nos dons, nas visões, mas o que eu quero dizer é que se a gente não entender de fato quem é Jesus, a gente vai correr dos demônios. Veja, quem é aqui da oração já deve ter visto pessoa que repreende demônios assim: Senhor, já viu isso? Já viu? Estou mentindo? Eu sou dessa vida, gente, eu era metobleia, eu sei do que eu estou falando. Que repreende, quase fala assim: meu Deus, se me olhar de 3 dedos, tipo RPM, eu vou sair correndo nesse lugar. Mas o Senhor, habita em nós o poder do Espírito Santo, habita em nós toda a autoridade que havia de vir. Por isso que o Senhor falou: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A gente tem que entender quem a gente é em Deus, quem Deus é para a gente. E aí vamos ler aí os versículos 18 e 19. Eu achei que vai dar assim, o tempo que tem ali, se passar um pouquinho não tem problema não, porque eu acho que a gente vai gastar um tempinho aqui. Eu também
E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou parar aí, se der a gente vai para o 19. Vamos lá, ele está dizendo, leiam comigo. Quem aí é bom de português? Gente, por favor, fica com vergonha não, a gente é irmão em Cristo. Não, a senhora é boa em português? Você é bom, Érico, em português? Então, vamos lá, Érico. Está dizendo assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que a língua portuguesa está falando assim? Tu és Pedro. O que Pedro havia acabado de dizer? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sim, tu és e esta. Está falando da mesma pessoa? Não. Senão seria essa. Esta está falando de algo que está morto. Esse telefone. Esta pessoa. Isso porque os católicos vão dizer, show de bola. O que Jesus está falando? Em cima da revelação de Pedro. Qual foi a revelação de Pedro? De que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Até porque Pedro, no original, significa fragmento de rocha, fragmento de pedra. É aquilo que tu passas na rua e nem tropeçar, tu tropeça. Tu vai pisar e vai continuar andando. Eu estou lembrando aqui dos campos que eu jogava pelado antigamente, que era cheia daquelas pedrinhas. A garotada de hoje só conhece grama sintética. Não sei se Cidinho jogou bola. Ela jogou naquele campinho cheio de pedrinha, que você caía, as pedrinhas ainda ficavam agarradas assim, e você chegava em casa toda marcada. Tua mãe, o que é isso, mãe? Estava jogando bola, não esquenta não. Ele está falando que o Pedro, a palavra Pedro significa isso, fragmento, pedaço de pedra, de roca. E aí a gente vai entender o que Jesus está falando de fato. Tu és Pedro, e sobre esta afirmação de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. Você sabia que a primeira vez que a palavra igreja aparece é aí? Você vai ler todo o anterior, vai ler os outros evangelhos. A primeira vez que a palavra igreja aparece é aí. E vamos lembrar o que significa igreja? Eclésia, falei semana passada. Chamados para fora. De um todo, reúne o povo, reúne-se todos chamados e os leva para fora, os envia. Sou um exemplo. A palavra apóstolo significa mensageiro da parte de, enviado, alguém que foi enviado para fazer algo. E aí, em nome de alguém. Então, igreja significa esse povo que é chamado para fora. Agora pensa comigo, por favor, de novo. Jesus saiu da onde? Galiléia, mar da Galiléia. Está indo para Cesareia de Filipe, onde Deus é o que não falta, prostituição é o que não falta, pornografia é o que não falta. Nesse lugar, ele está falando, Pedro, eu tiro vocês, eu separo vocês para enviar vocês. Para onde que ele está enviando? Para Cesareia de Filipe. É igualzinho a gente faz hoje, né? Não é igualzinho? Obrigado, amado. Gente, eu sou agólatra. Não é igualzinho a gente faz hoje? A gente faz tudo lá fora. Não é, Marta? É igualzinho? A gente monta um aquário. Jesus chama Pedro e fala, e vos farei pescador de homens. A gente inverteu, a gente faz um aquário e fica aqui e fala assim, passa e pula dentro desse aquário, por favor, vem, pula no aquário, pula no aquário. Alguns são aí peraltas e pulam, né? Porque Deus quer salvar sempre. Mas não é gente que sai mais para lançar rede. Não é gente mais que vai para Cesareia de Filipe. Não é mais a gente que vai para poder buscar. A gente hoje faz tudo quanto é programação. Escuta o líder de juvenil. Tudo quanto é programação para dentro. Eu acabei de anunciar que a gente vai ter uma livre. Já diz, livre, é lá fora.
Vai haver um grupo de pagode que a gente vai nele, né? Vai ter um grupo de pagode. E para fazer lá fora. A gente tem que parar de achar que igreja é para dentro e acabou a pilha. A gente tem que parar de achar que igreja ela é para dentro. Nem recarregar não é melhor, não? É muito caro? A gente tem que entender que a gente foi chamado para fazer a diferença lá fora. E aí aparece a palavra igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora eu acho que é onde eu já falei um pouco, mas a gente vai gastar um tempo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? A igreja, que foi chamado para fora. Traduz isso para mim na língua portuguesa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como que é isso? Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Eu acho. Já. Vamos lá. As portas do inferno não prevalecerão. Então vou melhorar. Qual é a primeira coisa que entra na tua cabeça, quando vem na tua mente, quando você fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Gente, fala. Que a igreja nunca vai se fechar. Essa é a mentalidade do crente. Porque a igreja aí que tu está vendo, é o que todo mundo fala, a igreja templo, essa construção aqui. Mas a gente acabou de ver que igreja é chamado para fora. É Cesareia de Filipe. Então eu vou melhorar. Vou tentar, igual a época que a Tícia, os pedagogos, né, que a gente aprende muito com visão, audição e esqueci outro, visão, audição e a parte oral, a parte oral. Isso é uma porta. Ela vem contra mim. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Ela não vem contra mim. Quem prevalece é quem está tentando resistir. Sim ou não? Hein, gente? Sim ou não? Exemplo. Está lá uma balbúrdia lá fora, vem o choque da polícia militar, e eles ficam lá com o escudo, cacetete, e a multidão não prevalece contra o choque, a defesa que eles fizeram. Quem está sendo atacado? Nesse tempo? A polícia militar, correto? O choque. O outro, então, é o outro que está atacando. Está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é que vai atacar? A igreja. Diz que o Senhor já nos deu autoridade que elas não vão prevalecer, elas vão cair. E por que elas vão cair? Porque a gente está lutando contra elas. A gente montou um aquário e quer que elas mergulhem dentro do aquário. Estão entendendo, amados? Estão falando algum besterol ou é Bíblia? É língua portuguesa só. As portas do inferno não prevalecerão. Eis que vos dou autoridade, edificarei a minha igreja, chamados para fora. As revelações estão acontecendo no lugar que a gente jamais pensaria que fosse acontecer. E o Senhor está falando, olha, não vai, as portas do inferno não vão prevalecer. Agora pensa comigo, tenta levar a mente igual eu faço assim, eu viajo quando eu fico lendo essas coisas. Está aqui, Cesareia de Filipe, e onde Jesus fala isso, no meu entendimento, ele sempre usa o lugar geográfico para poder falar o que ele quer falar. Quando ele fala sobre pedra, sobre rocha, tu és Pedro, sobre esta pedra, e a gente falou que uma das coisas que o deus Pan, ele era responsável, era pelas grutas, né? Os deuses da gruta. E lá até hoje ainda tem algumas grutas em Cesareia de Filipe, que o pessoal da antiga cria que o deus Pan estava ali. Então eu imagino Jesus olhando para aquele lugar e falando, as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Há hoje um costume aí da metodista, né, de dizer, os metodistas chegaram, né? Eu prefiro dizer que a igreja do Senhor Jesus chegou, né? Está dizendo que se a igreja chegou, amado, as portas elas têm que cair. O inferno ele tem que ser abalado, porque habita em nós o Espírito de poder, habita em nós o próprio Deus. Só que para isso ser uma realidade, a gente tem que entender que a revelação que a gente teve
foi do próprio Deus dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Porque quando a gente crê nisso, meu amado, qualquer lugar é lugar, qualquer terreno é terreno, qualquer cidade é cidade. E não tem a ver com a igreja que um dia abriu 4 paredes e fechou, não. Que não pode fechar essa igreja que está aqui. Essa igreja que tem que estar todo dia preparada para bater na porta do inferno e ela cair por terra em nome de Jesus. Agora, toda onde Jesus está falando isso, é um montão de deuses sendo adorado. Porque hoje a gente vai lá, tu vai encontrar resquícios, né? Uma ou outra coisa que não foi destruída. Mas a época era uma cidade, lembra que eu falei que o Herodes Filipe, ele pegou e fez um lugar bonitão pra caramba, para poder agradar o imperador, deu o nome dele para diferenciar da Cesareia Marítima, mas também ele queria se autopromover, é óbvio. E é nesse contexto lá dentro que Jesus está falando, olha, a gente está aqui, eles estão perdidos. A gente está aqui, chegou a glória de Deus, chegou a manifestação do poder de Deus, chegou a graça de Deus que é poderoso para libertar, salvar, batizar com o Espírito Santo, levar para o céu, chegou, e as portas do inferno não prevalecerão. Quando eu comecei hoje, eu falei que eu não gosto dessas revistinhas, por favor, vocês não precisam concordar comigo, isso é de mim, essas revistinhas de discipulado, essas regrinhas de discipulado, porque eu entendo que a palavra, como eu disse aqui, entendo não, é o que diz, a palavra discípulo quer dizer disciplina, aquele que aprende do mestre, e no contexto grego é andar tão perto do mestre, de tal maneira que eu fique cheio da poeira dele. Então, quem é minha referência tem que ser quem? Jesus. Quem eu tenho que imitar é quem? Jesus. Da onde que eu tenho que... Jesus. Tem a ver com religião? Não. Tem a ver com crendices? Não. Tem a ver com misticismo? Não. Tem a ver com Jesus. O alvo é Ele, o exemplo é Ele, a meta é Ele. É por isso que Paulo vai dizer que nele se convergem todas as coisas, é tudo nele. E aí Paulo também vai dizer, é Ele em nós, Ele em Deus, nós nele, tudo para a glória de Deus. A gente precisa ser esses discípulos, que não tem medo de capeta, o capeta que tem que ter medo da gente, a não ser que esteja com a vida toda errada, aí é outro papo, aí é outra história, né? Se está andando conforme Deus espera que a gente caminhe, a gente tem que chegar, eles têm que bater retirado. Eu já ouvi gente rejeitar emprego, porque sabia que o ambiente que ia trabalhar não era legal. Meu Deus, Deus está te dando a oportunidade de tu entrar lá no inferno e falar, ó, cheguei, o poder de Deus está aqui, agora vocês vão ter que me aturar aqui até o patrão me mandar embora. Mas é o contrário, querem ser sal dentro do saleiro, e o sal vai se tornar insípido, e uma hora vai ser lançado fora. E por que vocês estão me olhando com essa cara de apavorado? Olha só, né? Agora estou rindo porque eu falei, mas antes parecia que era filme de terror. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Se não falar, eu vou chegar até o 19 para terminar no 19. Entendeu, amado? Entendeu? E eu sei que tu que vem da bleia dá um baque tremendo nisso, né? Eu sei que é uma contradição tremenda que eu conheço bem. Fala, abençoado. Então, pastor, quando o Senhor ilustrou o combate, a prova, indo, recebendo, né, o confronto, fica bem claro o que acontece nas pessoas, porque a gente fica aqui dentro e tudo está acontecendo lá fora. Aí a gente não entende por quê. Toda a igreja tem tanto cristão, as coisas estão do jeito que estão. Mas é porque a gente realmente, é redundante o que eu estou falando, que você já falou. Mas ficou bem claro para mim que a gente tem que se posicionar, tem que sair e tem que alcançar vidas. Foi o que aconteceu quando Jesus foi com eles para Cesareia. Se ficassem lá no lugar santo, ia continuar acontecendo o que estava acontecendo lá. Então eles foram para o lugar, né, onde estava aquela idolatria toda para fazer a diferença. E é o que não acontece hoje.
Deus. E você vê que Jesus é tão pedagogo, a pedagogia dele é tão boa, que ele não ensina lá no lugar santo. Ele já ensina na prática. Está olhando isso daqui? A gente está aqui. Agora a gente vai mudar a história desse lugar. Quer dizer, ele está com eles lá dentro. Porque se creu, se teve a revelação que acontece no caminho, agora acabou. Mas o que acontece? A gente acaba se acovardando. Ontem até a Sandra falou uma coisa no grupo, e eu falei, Sandra, mas isso era muito cedo, como é que eu vou passar por aquele lugar? A gente acaba se acovardando, a gente vê as coisas erradas acontecendo, mas a gente se acovarda. Porque sozinho a gente talvez não consiga muita coisa, mas juntos somos mais fortes. Sem dúvida. E outra coisa, lembra quando Jesus, ele está... Eu vou voltar um pouquinho. Quando a gente vai ler salmista, a gente canta isso, às vezes ora isso, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. A gente sabe de cabeça, né? Agora a gente vive de fato essa terra. Aí outro, quando a gente vai lembrar que o Senhor Jesus, quando ele está sendo traído, aí vem Pedro e corta a orelha do soldado mau. Aí Jesus coloca no lugar e fala, se eu quisesse, eu falaria com o Pai, e veria aí uma milícia de anjos e acabar com esse povo todo. Agora para pensar, quem habita em você? Quem é que habita? É o Espírito Santo. É qualquer um? É a mesma essência do Pai, a mesma essência do Filho. É o mesmo de poder. Inclusive Jesus falou, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito de poder, no grego escrito dínamos, que vem a palavra dinamite, que não faz barulho nenhum, não faz estrago nenhum, uma dinamite. Ele está falando que é isso que habita em nós. Mas o grande problema é que a gente ainda não entendeu quem é Jesus. Lá em casa, gente, que eu estou contando aqui com o tempo, vocês vão ver que é verdade. Vocês vão perguntar meus filhos, minha esposa. Meu filho ele tem 11 anos. Eu posso dizer que há uns 7 ele tenta me assustar. Assustar de tudo quanto é tipo, ficar escondido e gritar, apagar a luz. Eu lembro, a gente lá, já tem tempo, a gente em Petrópolis, a gente passando, caminhando com um grupo de amigos. E a gente passou perto daquelas casas, veio um cachorro, migão, só tu olhava para o olho dele, parecia assim, parecia dinamite no olho dele. E aí ele veio até grade, quando ele latiu, eu olhei, eu já estava sozinho na calçada, todo mundo da rua, e nós éramos um grupo. Aí o pessoal falou, mas pastor, o senhor não se assusta não? Eu falei, eu não sei o que é isso, diante de Deus que eu estou dizendo para vocês podem perguntar à minha família, eles vão te contar, vocês podem ir onde eu pastorei, eles vão te contar. Eu não consigo ficar tomando susto. Não dá mais. Se acontecer, aprove a Deus. E se não aprover a Deus, não vai acontecer. Ah, pastor, então sou é doidão? Não, amado, sou prudente também. Não vou dar um beijinho na boca de um jacaré, não vou brincar com uma serpente, não é isso. Mas esse negócio de ficar tendo medo da vida, me assustando, não consigo, não está mais em mim. E aí isso quem está falando para vocês é uma pessoa que antes de se converter, que... Hoje eu nem tenho tanto tempo que eu não passo em passarela que eu não consigo nem assim. Antigamente as passarelas eram assim, né? Uma placa do lado de cá, outra placa de lá e criava assim essa linha. Eu andava na passarela assim, no meio delas, com medo do caramba. Meu amado, hoje eu posso na altura que for, não tem mais esse treco. Ah, pastor, o senhor você acha que o seu bombom não, o bambambam, não, eu estou contando da minha vida, eu estou contando da minha fé. Eu estou contando de aquilo que eu experimento todos os dias, porque eu creio que Deus está em mim e cuida de mim, ou eu vou fazer outro negócio. Não dá para ter meia fé, não dá para ser meio crente, não dá. Não dá e não dá. Esses dias eu fiz um gabinete e a pessoa, né, pelas condições, né, assim, em relação ao que a gente vive da igreja, falou assim, pastor, eu tenho medo de eu estou preocupado de ir embora. Eu falei, meu amado, quem me chamou me sustenta. Ou eu creio nisso, ou eu vou jogar bola de gude, vou fazer qualquer outro negócio. A gente precisa entender o Deus que a gente serve, quem Ele é. Perguntaram para outros, quem diz que os outros falam de mim? E a pergunta hoje é para nós,
quem é Jesus para nós? Quem a gente fala sobre Ele? Quem Ele representa para nós? Posso passar dessa aí para 19 ou continua aí? Eu vou melhorar então antes de passar para outra. Jesus. Quem achar aí me lembra que me deu um branco agora, que fala assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de... Olha só o chamado de Jesus. Gente, presta atenção que a gente é cristão mesmo. Eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Lobo come o quê? Gente, que chamado louco é esse? E a gente diz que aceitou esse negócio. Aí ele fala: no mundo tereis aflições. E a gente está aqui sentado numa terça-feira de calor, podendo estar em casa no ar-condicionado, qualquer coisa do gênero. Vocês conseguem entender o chamado do Evangelho para a gente? Jesus sempre falou aos olhos de todo mundo, vocês são os mais fraquinhos, vocês são os mais débeis, vocês são inferiores aos olhos deles. Mas quando vocês pesarem e abrir a boca, maior que está em nós do que está no mundo. É no meio dos lobos que a gente vai fazer a diferença, e o lobo vai virar carneirinho em nome de Jesus Cristo. Mas o chamado é esse. Quando ele fala que ovelhas, ele não está falando que a gente é inferior, não. Ele está falando da nossa pureza, nos olhar dos outros falar: isso é ovelhinha. E eles que se acham os espertões. Jesus está falando: eu estou te enviando para o meio deles. E é no meio deles que você vai fazer a diferença. Quer ver um cara que para mim retrata isso pra caramba? É José. José sempre foi olhado pelos homens como inferior. Sempre. Foi assim com os irmãos. Aí depois ele vai lá para a mulher, o empregado, o patrão está satisfeito com ele, porque ele coloca a mão que o negócio faz, prospera. Vai mandar um cara desse embora? Nunca. Né? Mas quando a mulher lá inventa: tu não é ninguém, bota onde? No cárcere. É sempre subjugado, sempre. Pô, mas chega uma hora que todo mundo fala: preciso de José, estou com fome, José, me dá de comer. Os olhos dos outros são ovelhinhas, mas quando a gente chega, amado, a gente é a maioria, porque é Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, aqui em nós. E esse povo precisa olhar para a gente e ver isso. Para terminar de hoje, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que deles... Ih, gente, eu tinha que acabar, né? Eu estou crente que é para acabar 9h30, não, vamos acabar agora. Vamos deixar essa para a semana que vem. Eu, na minha cabeça, era para eu acabar 9h30, mas eu tenho que acabar às 9. Então me desculpe.